Eu vou conversar esta semana com Ivana Farina Navarrete Pena. Ela começou no Ministério Público aqui em Goiás há 28 anos e hoje está em Brasília como secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público. Ivana, prazer te receber aqui pelo seu belo currículo, pela história que você tem no Ministério Público. Eu te pergunto, para começar o nosso trabalho, a nossa entrevista, qual é a principal atividade da sua área lá? Primeiro, o prazer é meu de poder rever um grande jornalista, Jacques Fabrão, e de estar aqui em Goiás. A grande importância da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, que foi criada pela presidente do Conselho, Raquel Dodge, é fazer com que as decisões daquele colegiado, elas cheguem na ponta, com prioridade. Nessa prioridade, garantia dos direitos humanos e defesa dos interesses coletivos. Então, tratar dos interesses sociais e dos direitos humanos de uma forma prioritária dentro do CNMP, auxiliando a presidência e as comissões do Conselho. Como cuidar dos presídios brasileiros, que são focos permanentes de rebeliões e mortes? Como vai ser a tarefa sua nesse campo aí? O sistema prisional brasileiro é um sistema falido. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele cobra dos diversos promotores de justiça por todo o país a fiscalização desse sistema. Para quê? Para, a partir da constatação dos descumprimentos de lei, dos abusos, das omissões, que eles possam propor ações de política pública para reverter esse quadro. O que lamentavelmente tem acontecido é que o Ministério Público tem atuado judicialmente contra os gestores e não tem conseguido mudar o quadro crônico de falência. Isso significa o quê, então? A ausência de uma política penitenciária eficaz neste país. Eu vou ler para você, Ivana, um texto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Diz o texto: nós criamos um direito penal perverso e seletivo, feito para prender menino pobre por 100 gramas de maconha e que não consegue pegar quem desvia 10 milhões de reais. Bom, o ministro Barroso tratou de falar, é um retrato falado do que acontece nesse sistema prisional. Por quê? Se o Brasil está entre a quarta população carcerária do mundo, é porque ele prende muito. E ele está dizendo que é um sistema perverso, porque encarcera muito. E se ele está dizendo de quem está encarcerado, se referindo a populações que vivem numa situação precária, que vivem em situação de miséria e que são pessoas muito bem identificadas pela cor, porque a maioria daqueles que estão em prisões são jovens e são jovens negros. O ministro, então, está tratando de fazer um alerta para uma realidade. Qual que é a realidade? Que é mais fácil você conseguir encarcerar esses pequenos, esses jovens, do que o Estado utilizar-se da sua força policial, da sua força de segurança para combater a criminalidade organizada, graúda, que tem corrompido e que tem esvaziado os cofres desta nação. O ministro tenta, no meu entender, fazer uma reflexão a partir da verdade do que temos no nosso sistema prisional. Você deve ter visto nos telejornais do Brasil todo essa violência praticada aqui em Goiás por agentes carcerários em algumas prisões. Como explicar tamanha violência nos presídios? Jackson, eu acho que nós podemos explicar voltando, por exemplo, no ano em que eu era Procuradora-Geral de Justiça desse estado, no ano 2000. Um batalhão da PM em Novo Gama teve os seus dirigentes presos porque torturaram, mataram e ocultaram o cadáver de um carroceiro. Essa cena foi uma cena que ganhou divulgação nacional, mostrando um quadro covarde, cruel, de um Estado que se admite criminoso, quando
Agora, você vê a alteração do local do crime por agentes da segurança pública, você vê uma cena gravíssima. Por quê? Porque esses agentes da segurança pública são agentes do Estado, são pagos por você, por mim e por quem nos assiste. Hoje, quando o cidadão fala que ele precisa de serviços públicos de qualidade e de políticas públicas que garantam os seus direitos, é porque ele já está esgotado de cumprir com o seu dever. Que cumprir com o seu dever de pagar a luz, de pagar a água, de pagar imposto, de pagar licenciamento e não ter de contrapartida serviço público de qualidade. E, ao contrário, assistir todas as formas de enriquecimento ilícito sendo praticadas pelo Estado. Lei existe, né, Ivana? Lei existe para essa situação prisional, é a Lei de Execuções Penais, que é dos anos 80. Lei existe para combater a improbidade, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Lei existe para dizer que nossos adolescentes não têm que estar trancafiados, mas eles têm que receber educação e tratamento social, de assistência social. Lei existe para ser cumprida. Infelizmente, o Estado brasileiro tem sido recorrentemente denunciado nos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos como o maior violador de direitos humanos. Essa crise econômica, política e ética contaminou o judiciário? Olha, eu não vejo no Poder Judiciário e no sistema de justiça essa ocorrência de casos de corrupção como estamos a enxergar nos processos que envolvem políticos. Não vejo. Acontece que julgar a crise, sim, é tarefa que já chegou ao Poder Judiciário. Nós vimos muito recentemente um julgamento do Supremo Tribunal Federal em que o Senado da República tinha um confronto com o próprio Poder Judiciário, de decisão a se cumprir e a não se cumprir. E quando o cidadão que paga esses seus impostos, que espera que a resposta do judiciário seja a que ele tem de tarefa, que é entregar a justiça, e entende que a justiça não está chegando, que ela não está sendo entregue, evidentemente que eu posso te responder. Realmente a crise atinge o Estado. E dentro do Estado nós temos o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, que é o Poder Gestor. Eu não me lembro agora de quem é a frase, mas ela diz o seguinte: no Brasil, a pessoa é honesta se quiser, porque se ela não quiser, não vai acontecer nada. Essa é uma sensação de impunidade. Inclusive, Jackson, as sensações que a gente hoje pode perceber na sociedade brasileira não são positivas. Sensação de impunidade, de ódio, de intolerância, de justiçamento com as próprias mãos e de descrédito. De descrédito por quê? Porque aqueles que são encarregados do bom trato com a coisa pública e com o interesse público, eles estão se divorciando para tratar de suas corporações, de seus interesses e de desvios que atingem gravemente a sociedade. Quando eu estou ocupando essa Secretaria de Direitos Humanos a convite da doutora Raquel Dodge, que desde a sua posse anunciou que a corrupção atinge fundamentalmente os direitos humanos, seus direitos à educação, à saúde, seu direito à moradia, à alimentação adequada. Você vê desvio de toda sorte de política pública. Você acredita que a gestão de Raquel Dodge será diferente de Rodrigo Janot? Eu creio que sim. Geralmente, o Procurador-Geral da República e os Procuradores Gerais de Justiça nos estados, nos Ministérios Públicos Estaduais, eles têm propostas de prioridades para a instituição e um modo próprio de achar que deve ser cumprida essa proposta e essa prioridade. A doutora Raquel assumiu com um anúncio de que, ao lado do combate à corrupção, que manterá forte e vigoroso, ela trabalhará também com a prevalência dos direitos humanos no Estado brasileiro. E eu achei muito importante uma questão, que aqueles que esperam dela
a alteração desse quadro tão triste que você acaba aqui de me perguntar, inclusive das manchetes do Popular, que nós acabamos de ver com alteração de local de crime, com tortura dentro do sistema prisional, quer dizer, é prática hedionda, é abjeta, é covarde. Então eu creio que ela quis alertar o seguinte: o Brasil, ele demanda uma cultura de direitos humanos, um esclarecimento do que é que o cidadão deve esperar sobre esses direitos que são fundamentais, que são universais e que diz respeito à pessoa humana, à sua dignidade. Em resumo, ela está querendo fortalecer a democracia. Ivana, para encerrar a nossa entrevista, eu me recordo de uma frase desta semana do juiz Sérgio Moro, temendo que tudo aquilo que a Operação Lava Jato desencadeou no Brasil, essas ações que culminaram com a prisão de muita gente, ele acha que isso de repente pode parar. Você acha que corre esse risco? Acho que não, mas acho que a sociedade tem um papel fundamental para que isso não ocorra. Primeiro, corrupção eleitoral. Para fazer face à corrupção eleitoral, você não precisa de atitude só daqueles que são encarregados da repressão e do sistema de justiça. Precisa da reação do eleitor. Precisa da reação da sociedade. De cada um de nós, né? De cada um, dos movimentos sociais. Segundo, assim como o ministro Barroso lembrou desse quadro da quantidade de encarcerados, da superlotação, eu jamais me esquecerei. Em todas as visitas prisionais que fiz por todo o país, daquele cheiro de criolina que era colocado antes da visita, o produto, para poder maquiar amenizar, a cena que você via 30 homens dentro de uma cela, dividindo um aparelho sanitário e fazendo as suas necessidades um de frente ao outro. Isso é indigno. É a violação do direito. É tratamento degradante. Isso viola o direito à dignidade. É essa que nós devemos resgatar para a sociedade brasileira. A dignidade da pessoa humana. É ela que nós devemos buscar entre nós e também como regra e dever pelo poder público. Ivana, muito grato pela entrevista. Sucesso nessa missão sua tão relevante para o país, né? Eu agradeço muitíssimo e o espaço é qualificadíssimo. Eu agradeço e espero que possamos conversar mais. Ok, muito obrigado. De coisas melhores.